pesquisa intitulada Dinâmica dos ecopontos na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, após o período de pandemia ocasionada pela Covid-19, é uma pesquisa realizada pelo discente João Victor Correia Araújo e orientada pelo professor Dr. Márcio José Celleri. Essa pesquisa tem como finalidade realizar uma análise comparativa dos dados referente à quantidade de resíduos produzidos durante o período de pré-pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. Foi possível observar que a mudança do comportamento da população brasileira em resposta à pandemia teve repercussões diretas na produção desses resíduos. Nesse sentido, cabe a essa pesquisa analisar as particularidades desse tema no que diz respeito da dinâmica dos ecopontos após o período da pandemia causado pela Covid-19 e também os seus efeitos causados pela pandemia em relação à geração de resíduos. Dos objetivos, o objetivo geral da pesquisa é analisar, caracterizar e apresentar as relevâncias dos ecopontos no município de São Luís após o período de pandemia. Os objetivos específicos nós temos identificar as relações entre ecoponto e município durante e após o período da pandemia, analisar como é feito o trato dos municípios para os resíduos sólidos dispostos e entender as políticas adotadas pelo poder público referente ao descarte de resíduos, isso durante as fases de contágio da pandemia. Na metodologia, foi realizado um estudo quantitativo, onde foi obtido um perfil descritivo de dados primários coletados durante a pesquisa e secundários através da síntese das informações dispostas em órgãos e instituições com enfoque na saúde pública, segurança e bem-estar da população. Nesse sentido, pretende-se realizar uma análise bem detalhada a respeito da gestão e das decisões tomadas na tangente das políticas públicas de descarte de sólidos durante e após a pandemia, sendo assim verificando os impactos socioambientais ocasionados desde o boom de contágio em 2020 até a redução do índice de contágio da Covid-19, chegando no fim da pandemia. Para os resultados, constatou-se uma redução de 70,89% dos materiais recebidos nos ecopontos em 2022, pós-pandemia. Isso pode ser explicado pela redução do uso do delivery e da geração de resíduos sólidos. Foi possível observar também a presença de disposição irregular nas proximidades dos ecopontos. Por outro lado, houve uma redução de pontos de vista em bairros. No questionário aplicado, moradores e funcionários apontaram os ecopontos como bom e os moradores apontaram conhecimento mediano sobre os ecopontos e os tipos de resíduos. Isso pode ser explicado pela falta de informação do funcionamento dos ecopontos. Por fim, os ecopontos conseguiram se manter eficientes na gestão e gerenciamento desses materiais após o período crítico de pandemia, porém, há uma desinformação dos moradores em relação ao funcionamento do ecoponto e os tipos de resíduos permitidos nesses postos. Também foi possível observar que a diminuição da geração desses resíduos em 2022 só foi possível pela redução da utilização dos serviços de delivery em relação ao período de maior isolamento social e também pelo retorno das atividades presenciais. A presença dos ecopontos fez com que houvesse recuperação das áreas anteriormente utilizadas para a disposição regular de resíduos sólidos e a localização dos ecopontos teve um impacto positivo na redução dos pontos de vícios, que eram locais de acúmulo irregular de resíduos e entulho.